Será que está na hora de iniciar a introdução alimentar do seu filho? Olá, eu sou Ana Tércia Ferreira, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube nesse novo tema sobre introdução alimentar. E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos que até em algumas consultas eu sinto uma certa frustração durante a introdução alimentar e você vai entender por que que isso acontece comigo durante o meu trabalho. Chega os 6 meses e as famílias começam a me procurar. Fica aquela ansiedade, ou mesmo próximo dos 6 meses, lá com 4, 5 meses, as famílias já estão ansiosas, já estão esperando pela introdução alimentar. E aqui na Europa, mais especificamente no Reino Unido, onde eu resido, não é incomum eu receber mensagens, directs, WhatsApps de famílias me procurando com 4, 5 meses. Olha, me disseram que está na hora do meu filho começar a comer. Ou eu li um artigo, ou eu tive orientação de um profissional de saúde de que de fato eu preciso iniciar a introdução alimentar do meu filho. Mas será? Será que está na hora? Será que é só o fato de fazer 6 meses que a criança precisa ou deve começar a comer? Ou será que com 4 meses eu posso já oferecer, já que, segundo alguns profissionais, o leite começa a baixar a sua produção a partir dos 3 meses e aí eu posso já iniciar a introdução dos alimentos? Ou eu preciso observar alguns sinais de prontidão, alguns sinais visíveis que a criança começa a demonstrar e eu preciso, como pai, como mãe, como profissional, estar atento a esses sinais para poder orientar essas famílias ou procurar um profissional como pai, como mãe, para receber as orientações corretas, as orientações que efetivamente vão resultar numa boa introdução alimentar. Então, para isso, eu vim conversar com vocês, eu falei no começo do vídeo que muitas vezes eu me sinto um pouco frustrada durante as orientações, mas não é porque eu me sinto frustrada, é porque eu acabo frustrando, às vezes, as expectativas de muitas famílias, e isso durante as consultas pode me deixar um pouco frustrada, né? Com aquela sensação de, decepcionei, né? Mas eu preciso falar a verdade, eu preciso ser sincera. Existe ainda muito burburinho, muita informação, às vezes não correta, né? Informação não atualizada, de profissionais que não vão atrás de informações sobre a introdução alimentar, o início da introdução alimentar. Quando que eu preciso iniciar a introdução dos alimentos, de fato? Quando que o meu filho está pronto para começar? E como eu comentei aqui na Europa, e alguns países, né, da Europa, existe uma orientação para se iniciar a introdução dos alimentos com 4 meses, com 5 meses, e há de fato alguns estudos, alguns artigos demonstrando que algumas crianças podem se beneficiar de uma introdução alimentar precoce. Aquelas crianças, principalmente, ou famílias, né, que têm histórico de alergia alimentar. Então, tem um trabalho de 2016 que fala sobre a introdução alimentar precoce em crianças com alergia alimentar, introduzindo alimentos que possam ser alergênicos. Então, essas crianças se beneficiariam dessa introdução alimentar, porque já seriam expostas a esses alimentos, né? Porque existe uma janela dos 4 aos 11 meses importante da introdução de alimentos com potencial alergênico, mas é importante frisar que essa janela imunológica, ela não fecha, ela não acaba, por isso é importante a gente continuar a introdução, manter essa introdução desses alimentos que podem ter um potencial alergênico. Existem os principais, mas a gente tem mais de 200 alimentos que podem causar algum sintoma de alergia, mas são crianças que teriam uma característica específica, uma condição específica para a introdução alimentar precoce. No mais, a gente olha a idade biológica, ou seja, os 6 meses de idade, somado aos sinais de prontidão que essa criança apresenta. E aí que eu comentei com vocês que às vezes eu me sinto um pouco frustrada durante os atendimentos, que é o que aconteceu na semana passada, é o que aconteceu essa semana, com os pacientes que eu estava atendendo, a família super animada, olha, eu recebi orientação, meu filho vai fazer 5 meses, o outro, meu filho vai fazer 4 meses e meio, e me disseram que eu preciso iniciar a introdução. E aí eles vêm com alguns pontos importantes que eu vou comentar com vocês sobre os sinais de prontidão, que na verdade é o contrário, a gente precisa olhar esses sinais e entender por que a criança está fazendo esses sinais de prontidão, né? Então, muito se fala sobre a estratégia a forma de introdução alimentar. Será que eu vou fazer BLW? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Mas será que eu faço BLW? Será que eu faço o método tradicional adaptativo? Será que tem que ser participativa? A criança vai participar do método ou não? Enfim. Mas o mais importante é a criança, além da idade biológica, dos 6 meses de idade, a gente somar isso com os sinais de prontidão. Então, existem alguns sinais importantes que são cruciais para nós observarmos, que o primeiro é a criança segurar
o tronco, ou seja, quando você coloca a criança sentada, ela não pende para o lado, não pende para o outro, não vai nem para frente nem para trás, ou seja, ela consegue segurar o tronco, ela segura o pescoço. Isso é um ponto super importante. Por quê? Porque ela precisa comer sentada. O maior risco que muitas vezes muitas famílias se preocupam com o BLW, ou seja, apresentar pedaços para as crianças, pedaços de alimentos, é justamente o fato de que ela possa engasgar. Mas o risco de uma criança engasgar, se ela come assim, se ela come deitada, né, se ela come com o pescoço torto para cá, enfim, é muito maior do que a gente, entre aspas, só oferecer pedaços de alimentos, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, a criança segurar o tronco, ela segurar a cabeça. Então, esse é um ponto inicial, crucial, para a gente observar de que uma criança pode sim estar de fato apta, pronta para iniciar essa introdução alimentar. Outro ponto bastante importante da introdução alimentar é que, e isso às vezes os pais acreditam ou são orientados como um ponto, não, ok, ela está colocando a língua para fora, então ela está demonstrando interesse quando a gente está comendo. E na verdade é o oposto. Quando a criança coloca a protusão da língua para fora, faz muito assim, ó, significa que a hora que você colocar o alimento, na verdade assim, essa é uma estratégia importante que a criança faça, que é o movimento da língua, né? Ela está fazendo muita protusão da língua para fora, isso é importante, é um movimento de aprendizado, mas a hora que você, pai, que você, mãe, ofereceu o alimento para o seu filho, ele vai, na verdade, colocar o alimento para fora. E não é isso que a gente quer. Óbvio que existem os passos para comer, quando a gente fala em seletividade alimentar, que não é o caso aqui, mas existem os 32 passos para comer, existe a criança que vai aprender o que é aquilo, a hora que você colocar o alimento na frente dela, ela muitas vezes não vai saber nem o que fazer com aquilo, não vai entender se é um alimento ou não, se é para brincar, se é para jogar no chão, se é para jogar na parede, enfim, isso faz parte do aprendizado e do desenvolvimento. Mas essa questão da protusão da língua para fora, ela vai colocar muito a comida para fora. E aí os pais vão entender, por que ele tá colocando a comida para fora? Será que ele não gostou? Será que ele não aceitou? Será que eu preciso mudar a consistência? Aí eu dei a comida, aí as queixas chegam no consultório, chegam nos atendimentos online para mim, principalmente. Olha, eu dei a comida, ele não gostou. Eu já fiz de tudo. Eu tô perdida na introdução alimentar porque meu filho não aceitou. Mas na verdade, entre aspas, ele só colocava a língua para fora e ele não estava pronto para começar a comer, né? Eu insistia, eu dava na boca dele e ele jogava para fora. Então, esse é um ponto que pode ser prejudicial no andamento, no progresso da introdução dos alimentos e deixar um pouco os pais perdidos, sem saber o que fazer e acabam parando a introdução alimentar e falar, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de um profissional, né, que agora possa me orientar. E um outro ponto importante, né, existem mais pontos, mas os 3 principais que eu considero cruciais para iniciar a introdução dos alimentos é a criança demonstrar interesse pelos alimentos, né? Então, à medida que ela vê os pais, os parentes, algum cuidador comendo, ela se interessa, visualmente ela demonstra interesse, ela quer pegar, ela quer cheirar, né? Ela também leva outros objetos à boca, ela está no desenvolvimento da fase oral, levar objetos à boca. Então, isso é importante, são fases progressivas que a gente observa, sinais de prontidão, que a criança está de fato apta a começar a comer. E nem sempre vai ser os 6 meses. Existem crianças que nascem antes do tempo, que nascem pré-termo, ou seja, antes das 40 semanas, e que a gente também vai precisar esperar completar, né, o tempo final de gestação, mais os 6 meses, né, para que daí a gente observe que essa criança de fato está apta para comer. Tem crianças que é um pouco antes, tem crianças que é um pouco depois. Por exemplo, se eu tenho uma criança que nasceu de 6 meses, eu preciso aguardar essa criança se completar os 3 meses, ou seja, o último trimestre de gestação, que seriam de fato ali os 3 meses de vida, mais 6 meses a partir desse nascimento, desse primeiro trimestre de vida dela, que seria os últimos 3 meses de gestação, mais os 6 meses iniciais para iniciar. Então, ela iniciaria a introdução possivelmente aos 9 meses. Eu já vi bebês começando antes, segurando o tronco antes, desenvolvendo de formas diferentes, mas na teoria é isso que a gente deve fazer em crianças que nascem pré-termo, por exemplo. Então, cada caso é um caso, cada caso precisa ser individualizado, precisa ser observado. Como eu disse, existem trabalhos, existem profissionais, né, que elencam a possibilidade de a gente iniciar a introdução alimentar
antes dos 6 meses, como o caso de fatores alérgicos, né, de uma criança que já apresenta uma alergia alimentar, a gente já vai testando, já vai sensibilizando o sistema imunológico dessa criança, mas é importante procurar um profissional nutricionista que possa dar uma orientação correta sobre isso e acompanhar durante todo o processo. Mas lembrando, a introdução alimentar, ela não finaliza aos 12 meses de idade. Ela continua, ela permanece com a reintrodução, com a reapresentação dos alimentos que possivelmente não foram tão aceitos. Era esse o recado que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma série de 4 aulas, né? Então vocês vão acompanhar a segunda, a terceira e a quarta aula de que vai ficar disponível nesse canal. E vai lá no meu canal, curte, compartilha, espalha, né? Compartilha com pessoas que estejam precisando dessa informação. E eu vejo você nos próximos vídeos. Um beijo da Nutri!